contexto tributário do comércio internacional, o que a gente percebe, né, é que essa área efetivamente sofre muita influência política e econômica, tem a influência cultural, tem toda a questão de soberania dos países e obviamente que isso impacta em qualquer decisão que uma empresa tenha que tomar para atuar no comércio internacional. Então, embora seja uma possibilidade de geração de lucro e renda para as empresas e sobretudo para as empresas não ficarem dependentes somente do mercado doméstico, o comércio internacional é uma possibilidade real de aumentar as chances de lucros, né? Mas demanda planejamento. E no que diz respeito ao planejamento tributário, né, é essencial e é extremamente essencial e relevante que as empresas façam um estudo sobre o produto. O Brasil não tem uma alíquota de imposto específica para toda e qualquer mercadoria, né? Então, quando se fala, por exemplo, na importação de mercadorias, é relevante esse estudo do produto que se quer importar para que se faça o estudo tributário, considerando que a carga tributária muda, né, de acordo com cada produto que se quer trazer. Uma outra questão também extremamente relevante está relacionada ao ICMS. Então nós temos aí um regulamento por cada estado no Brasil. Então o ICMS também gera uma complexidade, demanda um estudo bastante apurado para que a empresa que pretenda fazer comércio exterior observe onde é que estão as possibilidades de benefício fiscal considerando o ICMS na importação, que normalmente tem uma alíquota aí de 18% ou 17% sobre o valor das mercadorias que vêm lá de fora. No que diz respeito à exportação, né, o governo brasileiro busca incentivar a exportação dando benefício tributário. Então, uma diferença bastante grande aí também do ponto de vista da venda para o exterior. Então, para que o Brasil tenha condição de competir lá fora, sobretudo com mercados como China, né, que é um mercado extremamente agressivo em todos os aspectos, é muito importante também observar a exportação do ponto de vista da suspensão dos impostos. E aí eu estou falando em relação à PIS, à COFINS, ao próprio ICMS, né, ao imposto de exportação. Então, para aqueles que pretendam exportar, a análise tributária nesse sentido é um tanto mais tranquila, considerando o benefício fiscal. Então, faça aí uma boa gestão, considere as características de cada estado e faça um bom estudo sobre o produto, considerando que as alíquotas, sobretudo na importação, variam bastante de acordo com cada mercadoria que você venha lá de fora. Em relação aos benefícios fiscais, a gente tem que separar isso em algumas partes, né? Então, considere, por exemplo, alguns setores da economia como o setor de exploração de óleo e gás. Então, o Brasil, por uma questão de desenvolvimento dessa área, ele beneficia produtos que sejam direcionados a essa atividade, exploração de petróleo, perfuração de poços em alto mar. Assim também é o setor aeronáutico, por conta da questão aeronáutica brasileira mesmo. Então, há o benefício fiscal direcionado especificamente para o setor aeronáutico, há o benefício direcionado para a questão de melhoria da infraestrutura de portos e aeroportos no Brasil. Então, são benefícios fiscais que suspendem os impostos, mas são direcionados exclusivamente a esses segmentos. Mas também há aqueles benefícios fiscais que atingem toda e qualquer empresa, independente do seu segmento, do seu tamanho ou do seu ramo de atividade, né? Então, existem vários benefícios que podem ser explorados e que vão desde a suspensão tributária, e aí estou falando de suspensão de todos os impostos, por exemplo, numa importação, como o benefício da isenção tributária, onde a empresa adquire o benefício da isenção e vai poder explorar a importação de mercadorias, considerando ter um mercado mais competitivo em função de preços. Então, um exemplo disso, eu posso citar aqui o drawback, que é um regime aduaneiro especial usado não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. É um regime global e que dá ao Brasil a tão sonhada competição na exportação. De que maneira? As empresas que exportam, né, ao adquirirem produtos, tanto no mercado local quanto no mercado de importação, para produzir aquilo que vai ser exportado, poderão fazer essas compras com suspensão total de todos os impostos ou a isenção dos impostos nessas compras. Então é só para citar um exemplo do universo dos benefícios fiscais que estão direcionados para qualquer empresa. E são benefícios de simples utilização.
Então, um drawback, como é o exemplo que eu dei aqui, ele não demanda nenhuma autorização específica em algum órgão que vá demorar muitos meses de planejamento. É uma decisão que a empresa pode tomar no decorrer do seu processo de negociação e de expansão internacional, de maneira que ela possa se beneficiar e gerar vantagem competitiva. Então, há que se explorar isso. Um outro exemplo, entreposto aduaneiro, que é a possibilidade de armazenar produtos importados no Brasil com suspensão total dos impostos por um período de até 2 anos. Isso ajuda a equilibrar o fluxo de caixa de uma empresa, ajuda uma empresa, por exemplo, a introduzir um produto aqui no Brasil em consignação, explorando, também a vontade de empresas internacionais se inserirem no mercado brasileiro. E da mesma maneira, exportadores podem exportar os seus produtos em caráter temporário, aproveitando o benefício fiscal da exportação, de maneira a fazer a divulgação de uma marca, de um produto, de um conceito fora do Brasil e também se internacionalizar em seus negócios. Então existem muitas maneiras e, como eu disse, são regimes aduaneiros especiais que trazem benefícios e efetivamente tem muita simplicidade de utilização. Então as empresas não precisam aí cumprir burocracias absurdas para terem acesso a esse tipo de benefício. Então o legal é explorar. O importante é efetivamente fazer um estudo de diversos cenários para poder se adequar àquilo que mais possa trazer rentabilidade aos negócios de uma empresa que queira se tornar global. Veja, uma questão que envolve qualquer profissional, e aí eu acho em qualquer atividade, não só essa do comércio internacional, é a capacidade que a pessoa tem de fazer a gestão dos processos. Então as empresas, quando vão buscar um profissional no mercado, logicamente que ela vai buscar um profissional que tenha condição de fazer a gestão da venda internacional, da compra internacional, não só do ponto de vista de compra e negociação, mas também do ponto de vista tributário, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de legislação e tudo mais. Então esse profissional tem que estar preparado para responder a todas essas demandas dentro de qualquer empresa, seja ela uma indústria, seja ela um comércio, seja ela um varejo, uma prestação de serviço, enfim. E esse profissional, ele precisa se atualizar, e em tempo real muitas vezes, É muito comum para quem atua nessa área ter uma demanda e de repente ter que sair buscando as suas informações para atender aquela demanda que apareceu numa empresa naquele momento. Então eu diria que para se manter atualizado, buscar, estudar e se desenvolver na profissão, Se esse profissional formado com uma graduação parar os seus estudos, com a velocidade, com a rapidez com que o mercado muda, com a questão global, qualquer questão fora do Brasil afeta o Brasil de várias maneiras diferentes. Se esse profissional não buscar se aperfeiçoar, não buscar se envolver com outros cursos e evoluir no seu conhecimento técnico, nas diversas possibilidades de desenvolvimento desse conhecimento, certamente ele será um profissional ultrapassado para o mercado, que é muito dinâmico. Então é um mercado extremamente dinâmico, extremamente competitivo. E é sempre bom estar buscando conhecimento, estudando por meio de leituras e de mais cursos, e quanto mais, melhor, dada a velocidade com que essas questões, pelo menos no comércio internacional, mudam do ponto de vista geral, não só no Brasil, mas lá fora também. Então, estudar é o melhor caminho, a educação é o melhor caminho, a capacitação técnica nessa área, e acredito que também em tantas outras, obrigatoriamente passará pela boa vontade e pela disposição em estudar cada vez mais. Sustentare Escola de Negócios.